Juros. Os juros podem ser do tipo simples ou composto. Juros simples. Definido no valor inicial, capital, do empréstimo. Será calculado por juros igual a capital vezes a taxa vezes T. Ou J é igual a C vezes I vezes T. J é igual a CIT. Onde J é o juro, C é o capital, I é a taxa de juros cobrada e T é o tempo. Exemplo. Qual o juro decorrente de uma aplicação de R$ 5.000 que rende 0,6% ao mês durante 6 meses em juros simples? Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O juro vai ser igual ao capital, que é o valor que foi investido, R$ 5.000, vezes a taxa, que é 0,6%. Então, muito cuidado aqui. Quando eu for fazer essa multiplicação, eu tenho que me lembrar que esse 0,6 é 0,6%. Então, eu preciso dividir por 100. E isso vezes o tempo, que é 6 meses. Para resolver, basta multiplicar todos os valores e dividir por 100. Eu já vou dividir por 100 no começo aqui, ó. Como eu tenho esses dois zeros aqui, eu já vou usar eles para eliminar aqui, tá? Então, isso vai ser 50 vezes 0,6 vezes 6. Observa que eu tenho um zero aqui que sobrou. Então, eu ainda posso usar ele para andar uma casa com a minha vírgula para frente. Então, isso aqui tudo... Então, aí esse zero morreu, porque eu usei ele para andar a casa aqui para frente. Então, isso aqui ficou 6. Então, esse é o mesmo que 5 vezes 6 vezes 6, certo? 5 vezes 6 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. E 30 vezes 6, 3 vezes 6 é 18. 18 com mais um zero, R$ 180. Então, o juro será R$ 180. Esse será o valor ganho pelo investidor ao final de 6 meses. Exemplo 2. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Note que o tempo e a taxa estão em unidades de medida diferentes. Vamos transformar a taxa de 30% ao ano para uma taxa mensal. Como o ano possui 12 meses, então 30% ao ano é o equivalente a 30% dividido por 12, ou seja, 2,5% ao mês. Logo, a taxa que nós queremos é uma taxa mensal de 2,5%. Então, 2,5% A.M quer dizer 2,5% ao mês. Se aqui eu tivesse A.A, seria ao ano. Então, o que nos interessa aqui é que a taxa esteja com a mesma periodicidade do tempo que foi aplicado. Então, ele foi aplicado durante 8 meses. Então, se ele foi aplicado durante 8 meses, a minha taxa precisa estar mensal. Por isso, eu dividi por 12 a taxa que ele me deu, que era uma taxa anual. Assim, transformando essa porcentagem já em decimal, 2,5 dividido por 100, eu vou obter 0,025. Essa é uma outra forma de calcular. Então, eu vou substituir na fórmula, juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, e observa que naquele primeiro exercício eu tinha deixado a taxa como fração, o percentual como fração. Nesse segundo exercício, para fazer diferente, eu coloquei a taxa como decimal. Dos dois jeitos, dá certo. Eu poderia ter colocado como 2,5 sobre 100. Não tem problema, tá? Então, aqui. Agora, o que ele me informou é o juro. O quanto ele tinha rendido. O juro era R$ 192. O capital é o que ele quer descobrir. Ele quer saber qual foi o capital inicial investido, qual foi o valor que o investidor colocou no início. É o C. Então, isso é a minha incógnita, é o que eu quero descobrir. A taxa é 2,5%, ou seja, 0,025. Já coloquei na forma decimal. E o tempo é 8 meses. Multiplicando 0,25 vezes 8, eu obtenho 0,25.
2. Tem dúvida? Então, vamos lá. 0,025 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. Vai 2. 8 vezes 0 é 0, mas tem 2 lá em cima, 2. 8 vezes 0. Agora, eu vou andar o número de casas com a vírgula. Observa que esta multiplicação tem 3 casas depois da vírgula, porque eu vou contar somente as 3 do número de cima, porque o número de baixo é um número inteiro. Então, eu vou contar 1, 2, 3 casas, vindo de trás para frente na minha resposta. 1, 2, 3 casas. E aqui eu vou colocar minha vírgula. Esses zeros aqui não têm valor, porque são zeros que estão entre um número e nada. Então, eles não valem nada. E este zero também não vale nada, mas eu coloco ele para marcar que eu não tenho nenhuma unidade inteira. Ou seja, o valor que eu tenho é um decimal, é um valor menor do que 1. Então, o resultado é 0,2. Então, aqui, no lugar de 0,025 vezes 8, eu coloquei 0,2. E aí, agora, eu vou isolar o meu C. Para isso, esse 0,2 que está multiplicando vai passar dividindo. Aqui eu só inverti a ordem para ficar mais claro, né? Essa ordem não faz diferença, porque se eu inverter tudo, não altera o resultado, certo? Então, o C vai ser igual a 192 dividido por 0,2. E o resultado disso é 960. Lembrando que quando eu divido um número por algo que é menor do que 1, o meu resultado é maior, tá? Então, vamos lá, vou fazer essa divisão. 192 dividido por 0,2. Observa que isso é o mesmo que dividir o quê? Eu vou igualar o número de casas decimais. Então, vou deixar esse número que está aqui como um número inteiro. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 10 aqui. Só que se eu andei uma casa com a vírgula para cá, para ficar com o 2 inteiro, eu tenho que também andar uma casa com a vírgula para cá. Só que quando eu ando essa casa do 192 que estava aqui para a direita, eu vou completar com um zero aqui e o número que eu vou ter agora é 1920. Então, 192 dividido por 0,2 é o mesmo que 1920 dividido por 2. Fazendo essa divisão, 19 dividido por 2 cabe 9 vezes, porque 9 vezes 2 é 18. 19 menos 18, sobra 1. Vou baixar o 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Não sobra nada. Mas eu ainda tenho um zero para baixar. Vou baixar esse zero, vou colocar ele aqui, 960. Então, o capital inicial era de R$ 960.